Eu sou Rafaela Perim, psicóloga, líder de sucesso de cliente do Núcleo Socioemocional. A Escola da Inteligência, há 15 anos, se dedica ao propósito de promover uma sociedade emocionalmente mais saudável. E a gente sabe o quanto é preciso trabalhar o desenvolvimento socioemocional das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Formá-los para os desafios do futuro no hoje. Vivemos frente a uma sociedade que adoece rápido e coletivamente. A Organização Mundial de Saúde vai dizer para a gente que 1 a cada 7 crianças e jovens entre 10 e 19 anos tem algum transtorno mental. No Brasil, 40% dos nossos adolescentes apresentam ansiedade e depressão. Ei, professor, na sua sala de aula, 30 alunos, talvez 12 possam fazer parte dessa estatística. Será que é o seu filho, família? E é frente a esse tema tão importante que no dia de hoje temos uma roda de conversa. Esses dados não são apenas estatísticas, são histórias reais que atravessam a nossa sala de aula, que invadem a rotina da nossa casa. Falar sobre saúde mental é um ato de cuidado, prevenção e, acima de tudo, um ato de esperança. Para discutir a importância de família e de escola e o papel que cada uma dessas instituições tem juntas e separadamente, é que eu tenho aqui comigo hoje a doutora Vanessa Cavalieri, juíza, especialista em prevenção ao bullying e protocolos de segurança. Seja bem-vinda, doutora Vanessa. Obrigada pelo convite. Também Emanuel Aragão, filósofo, escritor, psicoterapeuta. Bem-vindo. Obrigado. E a Carol Fernandes, que é mãe, criadora de conteúdo, especialista em autoestima e autocuidado. Muito obrigada. Bem-vinda, Carol. Para a gente começar a falar sobre saúde mental e a importância desse ecossistema de apoio, eu gostaria que vocês pudessem dialogar aqui com a gente sobre o papel que a família e a escola desempenha nesse processo de proteção e também de promoção à saúde mental das nossas crianças e dos nossos jovens. Posso começar contigo? Claro. Bom, eu sempre gosto de trazer para todo mundo a lembrança de que a violência ela não é o grande problema a ser enfrentado, a violência é um sintoma. E muitas vezes o comportamento violento de um aluno dentro da escola, de um filho com seus pais, na sua família, ele é um pedido de socorro, né? Então, eu adoro a frase do Marshall Rosenberg, em que ele fala que a violência é uma forma equivocada, trágica, de expressar uma necessidade legítima não atendida. E ela é sistêmica, ela é multifatorial. Então, eu acho que é muito importante que tanto famílias quanto escolas estejam atentos aos sinais que as crianças e adolescentes dão. E também lembrem sempre que assim, o melhor antídoto que a gente tem contra o adoecimento emocional são os bons relacionamentos. Quando a gente tem conexão humana e relações de qualidade, a gente se fortalece emocionalmente. Então, eu acho que a gente precisa investir nesse olhar cuidadoso, atento e estabelecer um vínculo saudável, promover ambientes em casa, na escola, relacionamento entre alunos e professores, colaboradores, familiares, em que a gente possa realmente se conectar como pessoas. Muito bom. Existe distinção, Emanuel, entre o papel da escola e da família? Eu acho que são coisas que se entrecruzam, né, que se relacionam, mas acho que tem distinção sim, né? Acho que a gente pensa a família como um primeiro modelo cultural mínimo, no qual os valores, vamos dizer assim, certo e errado, e uma fundação subjetiva vai acontecer. Isso eu digo mesmo antes de uma narrativa de valores e ética propriamente dita, estou falando na relação, né? O bebê em contato com a mãe são valores se estabelecendo. Se eu faço isso, ela faz aquilo. Por exemplo, se eu agrido, ela se afasta, se eu sorrio, ela se aproxima. Então, a nossa primeira escala de valor acontece nessa primeira relação, né? Mas isso é os primeiros anos ali, e a partir daí a gente vai ter um outro modelo ampliado, que é a escola, que já é a cultura no sentido um pouco mais lato sensu, né? Até a gente chegar no mundo do trabalho, na sociedade mais aberta. Então, eu acho que existe essa diferença, mas que são, a partir do momento que você vai para o mundo, isso vai e volta, né? Então, isso que essa criança vai experimentar lá fora, vai retornar para cá, a gente vai revisar coisas, vai ir para lá de volta. E a escola tem uma função assim, fundamental nesse processo, obviamente a dupla parental, o trio parental, ou o que seja, também tem, mas a escola tem porque ela vislumbra essa criança existindo num outro cenário, né?
É muito distinta uma criança em casa e um adolescente em casa e na escola. Eu acho que sempre tem essa brincadeira que é quando vem o relatório do final do semestre. E aí eu leio aquilo dos meus filhos e falo, cara, que incrível, Caso ele não é ele não é assim. outra pessoa, né? Então tem esse aprendizado que se retroalimenta. Você vai ali, conversa e tal. E especialmente que tem a ver com essa coisa das necessidades, pensando na agressividade, mas não só, nas disputas de hierarquia e tudo mais, né? De compreender que as manifestações emocionais são sinais de algo que ocorre com esses sujeitos, né? Que eles não são simplesmente coisas. Então, se há agressividade, se há medo, se há dúvida, se há angústia, isso é sinal de alguma outra coisa que está por trás que a gente tem que tentar entender. E a pergunta é até que ponto esses pais e essa escola têm escuta para essa manifestação afetiva, né? Perfeito. Carol, existem também sinais e sintomas que talvez por falta dessa escuta não estejam sendo vistos, percebidos e notados. Quais são eles? Eu acho que é a mudança de comportamento, né? Eu, como mãe, posso falar da experiência com as minhas filhas. Sempre que eu percebo que tem algo que está saindo um pouco do controle, eu percebo no comportamento. E ali eu vejo, a Suzu é uma criança super falante, mas se nós estamos num lugar e tem algo que está incomodando, ela para de falar, fica quietinha, recolhida. Então, muitas das pessoas podem olhar ali, nossa, que quietinha. Eu que sou mãe, sei por trás de que ela não está gostando de algo está incomodando, né? Então, acho que é importante os pais e as mães saberem, o responsável, né, ali por aquela criança, saber identificar o comportamento, o que é normal, o que muda, né? A criança do nada mudou. Não, com certeza tem algo que está incomodando ali. Saber observar, por isso a importância dessa comunicação com a escola, né? De você saber, a professora ali passar, ó, se comportou desse jeito, porque às vezes a criança chega diferente, mas não conta pra gente. Se a gente tem essa comunicação com a escola, pelo menos a gente sabe, aconteceu alguma coisa, então aqui em casa eu vou averiguar. Eu acho que essa é a importância de nós observarmos comportamento. Creio que as crianças, quando não se comunicam, elas nos falam pelo comportamento, que tem algo incomodando, algo acontecendo de errado. Perfeito. Mas a gente só observa o comportamento quando a gente tem bastante conexão com o vínculo. Isso. Acho que essa é uma área que o Emanuel permeia com bastante maestria. Qual que é o papel do vínculo para a saúde mental das crianças e dos adolescentes? Puxa vida, para tudo, né? Eu trabalho com essa área específica da psicanálise que se chama neuropsicanálise, que é um negócio que articula a psicanálise com neurociência afetiva. E aí a gente tem essa noção que está ligada a necessidades emocionais básicas, que está ligada a isso que você falou, né? E uma dessas necessidades, a mais fundamental, talvez, seja a necessidade de vínculo, né? Todo mamífero tem necessidade de estabelecer vínculo, que é um lugar onde o sujeito se sente seguro, né? O filhote primeiro, depois, mais adiante, a gente, né? A gente continua precisando de vínculo. Essa ideia de um sujeito que se dá conta de si mesmo sozinho é uma fantasia do século XXI que não se sustenta, não para em pé. Como que esse vínculo vai ocorrer vai variar muito, mas a gente precisa de vínculo. E o vínculo é uma condição para que essa troca e essa pesquisa dos outros afetos aconteça, né? Para que você se sinta seguro para dizer, tenho medo, por exemplo, né? Então, o medo, que é algo muito presente na nossa vida, que está ligado à ansiedade, de certa forma, como a gente, né, vai falar mais, eu acho, mas o medo, então, vai ser tratado dentro do vínculo. Sem vínculo, você não tem segurança para dizer, tenho medo de, porque você supõe que você não possa ter medo de, para ser aceito, né? Então, o vínculo é um lugar que te aceita na sua falha, né, na sua fragilidade, na sua dúvida. Então, é um lugar onde a sua falha causa acolhimento, como eu costumo dizer. A falha não é sinal de abandono, a falha é índice de acolhimento. Então, para que a gente consiga pesquisar os afetos, a gente precisa de segurança, de estabilidade. Isso ocorre na escola, que é um sistema mais caótico, porque tem muitos vetores ocorrendo ali, e uma disputa de hierarquia e de pertencimento muito mais complexa do que em casa, muito embora em casa seja também complexa, mas lá você tem mais gente, né, mais atores nessa cena. Mas, então, essa chave do vínculo é a que abre um diálogo para a gente conseguir trabalhar, compreender, entender o que está causando o que nessa história, né? E aqui fica o convite para que os professores que estão conosco, as famílias, possam refletir sobre a qualidade dos seus vínculos. A gente fala bastante na Escola da Inteligência sobre cruzar mundos emocionais, que é compartilhar a sua história, acho que também é uma ferramenta potente para a construção desses vínculos, né? Dentre tantas atividades que a gente realiza no dia a dia com as famílias, enfim, com as nossas escolas parceiras, um garoto do 9º ano disse que foi o dia mais feliz da vida dele, acontece todos os dias, quando de manhã a mãe faz o pão na chapa. Sim. Mas é o momento do vínculo, que eles estão juntos, que eles conversam, que eles compartilham. Quando a gente fala de saúde mental, de prevenção, de promoção, e sabendo que o vínculo tem um papel tão importante, quanto que temos
cuidado da manutenção desses nossos vínculos. Existe um momento que acho que a gente ultrapassa, transpõe essas iniciativas e a gente precisa de algo mais sólido ali, talvez até pós-ventivo, preventivo e pós-ventivo. E eu estou falando de protocolos de segurança e a doutora Vanessa é especialista nisso. Qual é o papel desses protocolos? Como que a gente pode usá-los para prevenir e proteger a saúde mental? Então, eu acredito que essa escalada, né, de violência que a gente tem visto acontecer e aumentar, principalmente entre adolescentes, ela tem um percurso, né? A gente mapeou esse percurso, a gente percebe que muitas vezes aquele adolescente ele fica invisível durante todas as etapas em que ele é vítima de violências, de violações, de negligência, de isolamento, de falta de vínculos de boa qualidade. E ele só é visto pela primeira vez quando ele deixa de ser vítima e se torna agressor. Quando ele transgride, né? Exato. E então eu acho que, e aí nesse sentido também a gente tem essa visão de que esse ato de violência extrema é um pedido de socorro, né? Porque é o último recurso que ele tem para ser visto e é o único que funciona muitas vezes. Então a importância dos protocolos é justamente a gente conseguir perceber os sinais de alerta, que a Carol já falou, assim, a mudança de comportamento é um deles, mas tem outros, né? O isolamento, a falta de bons relacionamentos, enfim, muitos sinais e muitas situações de violências que essas crianças enfrentam na escola e dentro de casa, e os protocolos permitem aos adultos cuidadores estarem atentos e fazerem pequenas intervenções em momentos oportunos e que são muito mais simples de serem cuidados, de serem gerenciados, do que quando a gente chega numa violência extrema em que um aluno tenta se suicidar ou que ele entra numa escola armado para matar alguém, né? Se a gente começar desde pequenininho lá olhando para aquela criança ali de 6, 7 anos que está sozinha, sentadinha no banco do recreio sem brincar com ninguém, é uma intervenção mais simples de ser feita. E eu acho que essa é a importância de a gente ter protocolos. A coisa sai da subjetividade, da artesanalidade, né? E passa a ter uma coisa mais concreta e objetiva que pode ser adotada pela escola inteira, que pode ser algo que assim, a gente vai olhar para isso, a gente vai saber o que fazer quando alguém chega de casa machucado e relata que foi agredido, e não é uma coisa assim que eu acho isso e você acha aquilo, é algo que a gente sabe que vai funcionar para proteger aquela criança, aquele aluno, aquele filho. Perfeito. Muitas vezes a violência, a transgressão é um pedido de socorro. Eu tinha um aluno adolescente que me dava muito trabalho na escola. No auge da sua rebeldia dos 16 anos de idade, ele me disse que ia me mandar a real. Eu era orientadora pedagógica. Eu falei, qual é a real? Ele, eu adoro vir aqui conversar com você, porque você é a única pessoa que me ouve de verdade. E eu disse que ele não precisava aprontar nada para ser ouvido. As portas da escola estavam sempre abertas por ele, para ele, né? As portas ali da minha sala, daquele espaço tão seguro. E aí a resposta foi que não é só por isso. Eu sei que quando o que eu apronto aqui é muito punk, isso lá em 2012, você vai precisar chamar meu pai. Eu falei, é bom chamar seu pai? Ele vai ficar bravo, triste, decepcionado com você mais uma vez. Rafa, ele vai me pôr de castigo, ele vai tirar o meu telefone, ele vai falar que é um mês inteiro, mas amanhã eu pego de volta, ele não vai dar conta de cumprir esse castigo que ele me colocou, mas ele presta um pouco de atenção em mim. Porque eu sou o artilheiro do time e ele nunca foi me ver jogar bola. Isso. Eu estou apaixonado pela Maria Clara e eu queria conversar com ele sobre isso. Tá difícil, eu estou sofrendo por amor e não tem espaço. Ele está ocupado demais para trocar meu telefone no final do ano e me dar uma bicicleta nova, e ele nem percebeu que eu não gosto de bicicleta. Então, a transgressão era para ser visto, né? E aí eu acho que você traz duas coisas muito importantes, que são duas coisas que a gente tem falado muito, que estão dentro do protocolo, eu te vejo. Uma é a importância de ter um adulto de confiança dentro da escola, pelo menos um adulto de confiança. E que esse adulto, eu vejo muitas escolas caindo numa armadilha de designar o adulto, que normalmente é psicóloga, ou é orientadora, ou diretora. Só que, na verdade, não funciona assim, porque os adolescentes, principalmente, eles escolhem quem é o adulto de confiança deles. E, na grande maioria das vezes, é alguém sem nenhum poder dentro da escola, dentro da hierarquia da escola. É uma inspetora, é um porteiro, é a moça da cantina, é a tia que limpa o banheiro. Porque perpassa pelo vínculo, mais uma vez. Exato, mas que são pessoas que têm esse olhar atento de escuta, de ver, né? Escuta empática, não julgadora, De ver, acolhedora. a Né? pessoa vê, ele se sente visto. E a outra coisa é o quanto a gente vive momentos em que os filhos também estão invisíveis dentro de casa, enquanto os pais
estão muito ocupados com outras coisas, né? Estão muito ocupados em trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar as coisas que o dinheiro compra e depois precisam relaxar e descansar porque trabalharam demais. E aí vem muito atendimento das próprias necessidades. Então eu preciso tomar um vinho com as amigas e jogar pelada com os amigos e depois tomar um chopinho e ir para terapia, ir para academia e olhar minhas redes sociais. E o filho é quando dá, né? E assim, e a paternidade, a maternidade demanda tempo e dedicação, porque ter filhos demanda uma disponibilidade de tempo, de dinheiro e uma disponibilidade emocional de dedicação, de cuidado, que nem todas as pessoas estão dispostas a entregar. E não dá, né? A criança não sobrevive sem esse cuidado, né? Sim. A gente precisa desse cuidado, a gente precisa dessa disponibilidade, a gente sabe que quando isso é feito, fortalece a autoestima dessa criança. De que maneira, Carol, que a família pode olhar para isso, que a escola pode olhar para isso? Eu acho que no cotidiano, né? Nos pequenos cuidados. Um exemplo, assim, que nós temos com as nossas filhas, que eu aprendi com meu esposo. Todo dia de manhã, quando elas acordam, ele, você é amada, você é querida, você é esperta, você é inteligente. E isso eu vejo o quanto ela fica, eu consigo, eu posso. Porque qualquer coisinha que ela faz, minúscula que seja, ela já vem. Mamãe, papai, consegui. E a gente, uau, você é muito boa nisso, você consegue ainda melhorar. Mas você já está perfeita, continua. Isso estimula com que ela se aperfeiçoe, mas que ela sinta que ela é capaz, que ela pode, que ela consegue, que ela é inteligente, né? E a gente tem muito disso, de sempre no falar, porque às vezes a gente acha, nossa, só falar é uma coisa tão simples. Não, para a criança isso é muito, né? Eu vejo quanto ela fica tão se sentindo porque nós elogiamos, porque ela quer sempre mostrar algo, e a gente teve aquele atento de descer ali no olhar dela e falar, filha, você consegue, você é capaz, e é isso, continua melhorando, continue fazendo, você vai conseguir. E eu vejo que isso muda muito. Às vezes a gente acha que é bobeira, não bobeira, porque às vezes a gente não ouviu, né? Às vezes a gente não ouviu e a gente acha que não tem necessidade de falar. Mas são umas simples coisas que a criança faz, você saber elogiar, você saber olhar com atenção mesmo, porque a gente, às vezes na correria a gente só fala, ai filha, tá lindo, tá bom. Não, mas mostrar que você está interessado, que você gostou, que, sabe, que ela pode melhorar e ali dar uma palavra de incentivo, isso já muda e já faz com que ela tenha essa autoconfiança de que ela consegue. Acho que isso ajuda muito. Bom, é que as minhas filhas são pequenas, então eu vou falar sobre a minha vivência ali, que a minha mais velha tem 4 anos, o que acontece ali em casa. Pois é, isso é muito legal do processo do vínculo, né? Que ele se estabelece em quem a gente confia, né? E quem a gente confia várias vezes não é a figura de autoridade. A figura de autoridade é das duas uma ou às vezes das duas. Aquele que a gente quer impressionar e aquele que a gente quer enfrentar, que é a função paterna, vamos dizer assim, né? Na base da família, mas na escola isso se replica, né? Mas então o diretor da escola, ou o professor, pode ser a figura que eu admiro, mas para quem eu não me exponho de maneira nenhuma. Eu não quero que ele saiba que eu tenho dúvidas, né? Então é interessante, você fala, mas você está tirando, você está se colocando, você está perguntando? Não, porque eu não vou perguntar para ele, para o professor de português, o Rafa, que é incrível, não, para ele eu pareço ótimo. Então, muitas vezes uma figura que está numa outra posição. Eu me lembro de criança e andando para a escola, que era uma coisa que existia na década de 80 mais frequentemente do que hoje, eu acho, e a minha figura de confiança era o seu Júlio, que era o porteiro da escola, que era quem me recebia nesse processo. Então, ele sabia do meu caminhar até a escola. Então, se me perguntassem quem que é a pessoa em quem você confia, seria ele. Antes da coordenadora, da diretora, que eram pessoas que estavam lá e que eram legais, era uma escola legal e tal, né? Mas essa eleição, essa escolha, acontece com a sensação de que ali eu posso não ser perfeito, por exemplo, né? Eu posso expressar minha agressividade, minha dúvida, minha violência, e a violência é sinal de tantas outras coisas, né? Então é legal pensar isso, né? É um lugar de pertencimento. Sim. E o papel da família também eu acho que é difícil, não vou falar que é fácil, é difícil. Nós que somos mães, pais, temos filhos, nós sabemos que a gente quer educar, quer treinar, quer formar o caráter dessa criança e às vezes tem uma duplicidade, né, entre você querer ser o amigo do seu filho e você querer também ser uma ali figura de autoridade, tem limites, né? Mas nós temos que ser isso, para que a criança não precise achar, eu imagino que seja isso, né? Não precise achar fora uma pessoa de confiança, ter essa confiança no seu pai e na sua mãe, saber que além de nós darmos ali, colocarmos, impormos algumas regras, nós queremos que eles se abram e que eles façam com que a gente seja amigos, né? Que a gente possa ter esse espaço de conversa, que eles possam confiar em nós,
para que a gente possa saber o que está acontecendo com o nosso filho e, assim, ter uma visão completa, né, do estado da saúde mental da nossa criança. E eu não sei, eu acho que você pode falar melhor sobre isso, mas eu acho que nós, como mãe, eu como mãe, eu quero que a minha filha me veja como uma autoridade, sim, que eu possa também pôr regras ali, ó, filha, você pode ir até aqui, não pode, mas que ela me veja como amiga. E assim, querer demais que eu seja essas duas figuras na vida dela? Eu acho que é um pouquinho, mas eu entendo, eu também quero. É engraçado, meu filho de 11 anos agora tá essa coisa de começar a gostar e pensar em ficar e tal, essa coisa toda, né? E aí ele conversa sobre essas coisas muito mais com a mãe dele do que comigo. E a gente é separado e eu sei o que está acontecendo, que eu sei que essa conversa está acontecendo, mas eu falo, mas você não vai falar comigo? Ele fala, não, pai, você vai saber quando for a hora de você saber. E eu me enrolo inteiro, eu falo, poxa, mas quem será e tal? Como é que é? Será que é menino? Será que é menina? E ele não me fala nada. Mas tem outras funções que eu ocupo, sabe? Então ele prefere estudar comigo, por exemplo. Ele acha que eu sou mais criterioso e eu sou mais chato que a mãe, mas que eu ao mesmo tempo sou mais, vamos dizer assim, previsível na minha chatice. Então ele compreende isso. Eu acho que a gente entender o que dá para a gente fazer é fundamental para diminuir a angústia, né? E eu falo para ele falo, não, mas você é meu melhor amigo. Eu falo, não, cara, eu sou seu pai. Eu te amo mais do que tudo e você também, estamos junto. Eu tô aqui para você, mas eu não sou seu melhor amigo. É uma outra função que tem muito amor. Talvez mais amor do que qualquer amizade possa vir a ter. Mas não é a mesma função, né? Porque chega uma hora que a gente não pode compreender tudo e dizer, tá tudo bem, tem uma hora que a gente vai ter que dizer, não, aqui não vai acontecer. E é importante que ele saiba essa diferença, né? Mas isso não implica que ele não possa se abrir com você quando ele precisa. Então é uma flutuação delicada mesmo. E eu acho que não tem uma regra escrita na pedra para isso, sabe? A gente vai tentando e adequando isso e atualizando isso no processo de amadurecimento deles também, né? Bom, eu tenho um de 3,5 e um de 11. São esquemas completamente diferentes, né? E o de 3,5 é muito diferente do que o de 11 era, com 3,5 é outra pessoa. Então, por exemplo, ele usa agressividade para chamar a atenção, o que o de 11 nunca fez. Ele entendeu que para o pai sair do celular, ele tem que jogar uma cadeira no chão. E é uma estratégia que ele vai usar, que os adolescentes estão usando mesmo, né? Então, na verdade, começa na infância. E aí, na infância, a gente segura isso, a gente entra num período de latência, que dura ali uns anos, ele se comporta mais ou menos, se tudo caminha bem, e na adolescência tem uma ampliação disso. Isso volta, né? Com os hormônios, a autonomia, a sexualidade, a testosterona, um monte de coisa, isso que ficou guardado volta. Então, e aí você vai ter que atualizar seu sistema. E não é fácil, eu estou falando aqui tudo isso, mas eu estou fazendo terapia com o mais novo, e fiz com o mais velho já também, sabe? Porque eu mesmo me vejo, cara, não sei como lidar aqui com esse processo. Não queria deixar de pegar esse gancho, porque essa sua fala, assim, eu quero ser mãe e amiga, é uma fala que a gente escuta muito e que ela vem de uma confusão, na minha opinião, muito grande. Na verdade, os pais que hoje estão no relacionamento com os filhos de amizade, não de parentalidade, isso é um problema muito sério. Porque a relação de amizade é uma relação horizontal, é uma relação sem hierarquia. E a relação parental, ela precisa ser hierarquizada, é uma relação de poder. E a gente tem que parar de achar que falar de relação de poder é um palavrão, uma coisa muito feia. Não é. E quando você diz assim, que você quer ser amiga das suas filhas, o que você está dizendo, na minha opinião, é que você quer ter vínculo forte, conexão, intimidade, respeito, gentileza, afeto. Isso não é amizade, isso é uma outra coisa. Você pode olhar suas amizades com as suas amigas, você vai ver que tem algumas que você não tem tanta intimidade, que você não tem tanta afinidade. Amizade é uma outra coisa. A gente pode ter essa relação bacana com os filhos, com muita proximidade, com muita conexão, mas isso não é amizade. Sim. E as suas filhas só têm uma mãe. Elas podem ter muitos amigos, mas só podem ter uma mãe. E não dá para ser mãe e amiga ao mesmo tempo. E aí, assim, eu que estou numa fase assim, bem diferente, eu tenho duas filhas. Uma já adulta, tem 18 anos, ela é adulta do ponto de vista da lei, mas não é ainda do ponto de vista do neurodesenvolvimento, ainda é uma adolescente, e outra de 16, assim, a gente tem muito isso. Então é possível construir isso, sabe? Assim, e a hierarquia gera segurança também, tem sim, esse dado que é sim. fundamental, né? Ter alguém maior que eu me diz, eu posso estar tranquilo. E eu acho que, assim, ainda retomando essa coisa da autoridade e do adulto de confiança, assim, o que eu vejo, minhas filhas não me contam todos os segredos delas, e elas são muito diferentes uma da outra, uma me conta mais coisas do que a outra. Mas uma coisa eu tenho com elas, na hora que dá ruim, na hora que a situação elas não sabem como resolver, que tem um problema sério, elas recorrem a mim, elas falam, mãe, eu estou com um problema, preciso que você me ajude. Sim. E é isso que eu quero ser.
Eu sei que elas, talvez, eu gostaria de saber as fofocas, quem elas beijaram, Pô, se foi bom, super, se foi né, ruim. cara? Melhor que isso não tem, né? E eu ouço as fofocas das amigas. Aliás, eu tenho uma dica. Você quer saber o que aconteceu na festa? Vai buscar o filho na festa com os amigos. Sim. Fica só no carro ouvindo, vai vir muita informação. E tem sempre um amigo que fala mais do que o seu Tem. filho. Aí eles chegam em casa com fome, aí você prepara um lanchinho e fica lá na cozinha A junto com informação eles. vem. E a informação vem. Assim, isso é gostoso, mas eu sei que não é esse o lugar da mãe, do pai, assim, o lugar é outro. O lugar é falar assim, olha, se for o caso, meu amigo deu PT, ele está desmaiado aqui de tanto beber, me ajuda. E aí talvez você tenha que levar esse amigo para o hospital, ligar para a mãe dele. Então, isso é o lugar do cuidado, da parentalidade. E quando eles sentem que... Eu falo para elas, olha, assim, não tem nada que você possa fazer de tão errado que vai me afastar de você. Eu sempre vou estar do seu lado. Conta comigo para qualquer situação. Não significa que eu vou concordar com o que você fez e que não vai ter consequências. Mas você pode contar comigo. Eu não vou te abandonar nessa hora, entendeu? E aí eu acho que isso é importante, a gente ter esse lugar de confia em mim, e que falta muitas vezes na escola. Às vezes os alunos falam assim para mim, eu não confio em ninguém. Eles me contam coisas muito graves, até muitas vezes relatos de tentativa de suicídio. Eu pergunto assim, tem alguém que quem você confia para contar isso que você me contou? E alguns falam assim, não, eu não confio em ninguém aqui na escola. E isso é uma situação de abandono, muito triste, assim, de não ter nenhum adulto com quem eu possa contar. Nesse gancho, que eu acho que seria interessante para nós mães, assim, nesse protocolo que a senhora vê, a senhora acha que os adolescentes ou as crianças que têm ali uma paternidade, uma maternidade ativa, têm um bom acompanhamento em casa, eles procuram ter essa pessoa de confiança na escola sempre, ou é mais quem não tem essa escuta dentro de casa? Eu acho o seguinte, olha, eu acho que é preciso ter um adulto de confiança na escola, porque eles passam muito tempo na escola longe dos pais. Então, ainda que os pais tenham essa relação bacana, ele precisa ter alguém, ele é uma criança, um adolescente, precisa ter algum adulto com quem ele possa contar no momento de uma crise na escola. Os pequenos, normalmente, eles têm esse vínculo com a professora regente. Então, assim, não me preocupa muito as crianças do Fundo 1. Geralmente, a tia, a professora ali da sala de aula, constrói essa relação com os meninos, com as meninas. Ou algum auxiliar da professora, alguém que esteja Mas nessa função. aquela né? pessoa que está ali cuidando, né? Aqui dentro da escola tem auxiliar, né? Mas assim, Sim. o professor ou o auxiliar que está dentro da sala de aula ocupa esse lugar. Na adolescência, não. Porque são muitos professores são horistas, ele vai dar uma aula só para aquela turma uma vez ou duas por semana e tal. E aí é muito importante ter esse adulto de confiança na escola, porque na escola acontecem muitas coisas. Isso que o Emanuel falou assim, pô, vem um relatório, meu filho é outra pessoa na escola, e é mesmo. Eles incorporam personagens na escola que, em casa, eles não precisam incorporar. Sim, os Quando jogos de eu poder ouço são os outros. meus né? filhos, os professores das minhas filhas falando delas, do quanto elas são respeitosas, do quanto elas escutam o outro, do quanto elas se colocam. Eu falo, gente, quem são essas pessoas? Eu não conheço, porque na minha casa é outro papo. Porque na minha casa elas podem ser quem elas são no mais íntimo, que eu vou continuar amando. Com todas as coisas feias delas, com todas as sombras delas, com todas as minhas sombras, né? Com todo o caos que acontece dentro de casa. A gente continua se amando. E na escola não é bem assim. Nos ambientes públicos, o amor não é incondicional, como é dentro de casa, né? E que bom que eles podem ser diferentes em casa, porque significa que em casa eles têm a certeza desse amor incondicional, pelo menos eu vejo assim. Então, é muito importante que aquelas crises que acontecem na escola, eles tenham alguém de referência. Porque o que eu vejo? Quando não tem esse adulto, os adolescentes tentam resolver sozinhos. E aí, eles não têm repertório de vida emocional para resolver certas situações graves. Como, por exemplo, uma escola que eu acompanhei. O menino mandou mensagem para a colega da outra turma falando assim, estou indo para o banheiro me matar. Não adianta confiar na mãe que está em casa, no trabalho. A mãe está longe, a mãe não vai resolver naquele momento. Ele precisa de alguém na escola que vai conseguir dar conta daquela crise que ele, que tem 14 anos, não dá conta. Então, eu acho que é muito importante que as escolas tenham um protocolo mesmo de, primeiro, identificar quem é esse adulto. E como que isso é identificado? Observando as interações dentro da escola. Quando a gente fala assim, pensa aí, quem é a pessoa que os alunos procuram? As escolas sabem quem é esse adulto de confiança. Quem é o seu João lá? Seu Júlio. Seu Júlio. As pessoas sabem quem é aquela inspetora lá. Outro dia eu fui numa escola, todas as meninas diziam assim, sim, eu confio na Dani. Todas falaram da Dani.
A Dani é a secretária do orientador educacional do Fundo 2. É a menina que atende telefonema e marca reunião e responde e-mail. Mas ela é o adulto de Só confiança. que ela tá lá presente, olhando para aquelas Ela crianças. criou um né? vínculo de É, confiança com essas meninas de 12 anos. E aí, as Danes da vida, né, esses adultos de confiança da escola, que muitas vezes é um porteiro, é uma merendeira, é uma faxineira, precisam ser capacitados para poder escutar essas questões de alta complexidade e aí endereçar para quem tem condições de cuidar delas. Sim. Perfeito. Mas seguimos aqui a nossa conversa. Eu queria puxar um assunto super importante, que é tecnologia, redes sociais e IA. A gente falou bastante de desafios aqui de educação, né, de práticas parentais, desafios da família, desafios da escola. Tem uma pesquisa recente que vai dizer para a gente que 12 milhões de pessoas utilizam o chat GPT, as inteligências artificiais, para fazer terapia. Meu Deus, Emanuel. Como é que ficamos enquanto psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas? Mas é mais do que isso, né? Aqui a gente sabe de riscos associados ao uso dessas ferramentas por jovens, a gente sabe o quanto que isso tem impactado a saúde mental e os nossos relacionamentos. Os pais estão completamente perdidos, não sabem o que fazer, não sabem como apoiar as escolas. E aí, frente a esse cenário, como que as famílias podem filtrar esse conteúdo, podem trazer ali um pouco mais de segurança para o que está sendo acessado. Acho que vocês veem muita coisa nesse sentido, né? Não, eu acho que o desafio maior é que a gente não sabe, né? Eu acho que a grande encrenca, especialmente da IA, é que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. A gente está acompanhando um negócio que está andando muito mais rápido que a gente. Então, cada semana é um processo novo. E aí, o que a gente várias vezes faz nesses momentos é largar a mão. Falar, cara, eu não vou dar conta disso, entrega para a tela e torce para dar bom. E a chance de dar bom é muito pequena, né? Nesses casos. Então, dar um passo atrás, reconhecer a nossa ignorância em relação a isso e dizer que a gente vai ter que olhar junto para tentar entender, e olhar junto não é sem hierarquia, né? Olhar junto vamos olhar junto, por exemplo, o ChatGPT é uma coisa que eu olho junto com meu filho o tempo inteiro. Falo, mas como é que é isso? O que você está fazendo? O que você está desenhando aí? O que você quer com isso, né? E que a escola está tentando também. Mas isso é um processo que é diferente do WhatsApp, por exemplo, que é outro processo, né? Que, por exemplo, ele conseguir compreender que a lógica, a dinâmica relacional que se estabelece ali é totalmente distinta do mundo real. Não tem o risco do mundo real, né? Não tem o corpo implicado no jogo, né? Você não vê a dor do outro quando você abusa o outro, né? Então, o que no mundo real acontece. E isso é muito diferente, que ele compreenda isso. Outro dia eu tive uma conversa com ele para explicar para ele que o WhatsApp era, assim, uma rede social. E ele falou, não é. Eu falei, vou te explicar por que que é. E aí lá fui eu e tal. Ele falou, realmente você tem bons argumentos. Mas, e é um dado, acho que é muito sério, pensando nessa geração de agora, que é uma geração que já teve a tela lá atrás, né? Então, quando a gente pensa adolescentes, a gente está pensando isso, né? Que foram crianças, que estão agora adolescentes, que vão ser adultos depois, mas que na infância deles tiveram menos condição de brincar do que deveriam. E quando eu falo brincar com o corpo, né? Brincar de trombar, brincar de disputar a hierarquia, por exemplo, né? Na brincadeira, isso é para todos os mamíferos, aliás, a gente aprende algumas coisas que são fundamentais para a gente. Algumas, né? Uma delas é modular a emoção num ambiente seguro, que é o ambiente da brincadeira, ou seja, que aquilo não tem um risco de morte, por exemplo. Você está brincando, então se eu perder, eu não morri, né? Se eu falhar, eu não sou expulso, eu só tento de novo. E aí você vai entendendo que você não gostou de perder, mas você pode tentar de novo, por exemplo, né? Isso é uma. Você entende as regras que existem no jogo com o outro, né? Porque é diferente da regra do videogame. Então você entende que o mundo tem regras que não são as suas, que não são o seu desejo, que tem tudo a ver com bullying lá na frente também, né? Então você estabelece hierarquia, o jogo estabelece hierarquia. Então nessa dinâmica aqui, eu estou em qual lugar? Em que lugar que eu ocupo? E você ocupa algum lugar. E de novo, na adolescência isso vai ser óbvio, né? Só que eles não treinaram isso lá atrás, jogando. E uma outra coisa, talvez a mais importante, que a gente fala pouco sobre ela, na minha opinião, é que no jogo você passa a identificar o afeto do outro, o sentimento do outro. Porque se o outro se machuca, ele para de jogar, né? Tem uma regra que eu acho maravilhosa para todos os mamíferos, que chama regra dos 60-40. Num jogo de dominância, de disputa, como todo jogo é, no final das contas, quem quer mais rápido, quem quer fica por cima e tal, para todos os mamíferos, se o mais fraco perde mais do que 40, ele não ganha, né? 40% das vezes, e o mais forte ganha mais que 60, ele para de jogar. Então a gente tem uma obrigação de alternância.
Então, enquanto o outro está perdendo demais, você percebe que ele não está feliz com aquilo. E aí a empatia vem daí. A gente passa a compreender que eu tenho que cuidar um pouco do outro, senão eu não vou ficar sozinho nessa história. A gente não quer ficar sozinho. A tela não traz isso. Então são essas crianças que não brincaram e treinaram essas coisas na tela que vão ser adolescentes depois. E a gente não sabe mais como lidar com isso, mas isso começa na infância, entendeu? Esse problema começa na infância. E aí lá isso vai se manifestar, e aí isso vai tomar corpo, né? E vai, bom, aí vem o bullying, aí vem a agressividade, vem isso que eu não pude dizer por esses anos todos. Mas, então, eu acho que são algumas coisas, né? Uma é reconhecer que isso está lá atrás, que isso está antes, e a outra que eu acho que é fundamental, esse pode falar dos protocolos e tudo mais, que eu acho que eu estou aprendendo também com isso, obviamente, mas é da gente se dar conta que a gente não sabe. E na função parental, é fundamental dizer, eu não sei isso aqui, eu tenho que tentar aprender. Eu tenho que me educar para poder educar, né? Que a gente várias vezes, na nossa arrogância, fala, eu não vou me dar o trabalho de tentar aprender isso, porque eu não sei não saber, né? Perfeito. O quanto nesse exercício do brincar, que provavelmente tenha permeado a infância de vocês como permeou a minha, a gente aprendia a resolver problema, né? A gente aprendia a resolver conflito, a lidar com as nossas perdas, com as nossas frustrações, Sim. enquanto isso tem feito falta. Acontece que esse menino tá lá, com o celular trancado dentro do quarto e os pais achando que eles estão muito seguros e não estão. O que está acontecendo com esse celular trancado no quarto? Então, assim, eu vou repetir eternamente essa frase enquanto eu tiver voz, que hoje o lugar mais perigoso onde uma criança ou um adolescente pode estar sozinho é na internet. O ambiente virtual é mais perigoso do que a rua. A chance, o risco, a probabilidade de você encontrar um psicopata, um criminoso bem perigoso no ambiente virtual é muito maior do que se você descer aqui na rua e for ali na padaria comprar um pão. Claro. E a gente não deixa as crianças descerem na rua e irem na padaria comprar um pão sozinhas. E as crianças e os adolescentes estão sozinhos no ambiente virtual, sem supervisão de um adulto, sendo assolados assim por todas as coisas ruins que têm acontecido no ambiente virtual, não só esse aliciamento e essa abordagem de criminosos, de pedófilos, mas isso que o Emanuel colocou, né, da falta das relações corporificadas e de tudo que a relação corporificada da convivência ali em tempo síncrono traz. Assim, tem uma coisa que o Jonathan Haidt fala muito, que está dentro disso que você trouxe, que é o quanto no livre brincar na infância, nessa brincadeira aí de 2, 3, 10 crianças juntas, o mamífero, né, o ser humano, o mamífero e os mamíferos em geral, a gente vai suprimindo esse instinto de dominação de território, né? Então, a gente não precisa mais fazer igual o cachorrinho que vai lá, o macho vai fazendo xixi em tudo que é lugar, porque ele quer que todo mundo saiba que ele é o dono daquele pedaço. A gente entende que não precisa dominar o território e ser o único dono daquele lugar. A gente pode cooperar um com o outro e viver comunitariamente e construir juntos. Uhum. E a gente não está mais fazendo isso. Quer dizer, eles não estão mais fazendo isso na infância. Então, a gente chega em escolas onde os diretores falam assim, olha, eles não conseguem mais jogar futebol dentro do mesmo time e passar a bola. Sim. Eles jogam como adversários dentro do mesmo time. Eles são todos porque Cristiano não Ronaldo. conseguem, exatamente, não conseguem cooperar mais, porque esse instinto de dominação não foi reprimido. E aí, quando a gente vai olhar a raiz do bullying, está nessa dominação. sim. Então, isso está diretamente ligado ao bullying. Faltou brincar na infância, livremente, isso vai se manifestar muitas vezes como esse bullying, que é uma forma de dominar o território. Mas tem muitas outras coisas, né? Tem essa dessensibilização em relação à violência que a gente está presenciando, assim, que é algo assim que eu me assusta. Eu tenho poucas coisas que me assustam, porque eu vejo muita coisa, muita atrocidade o tempo todo. Então, eu acho que eu também estou um pouco mais tolerante a isso tudo, porque eu vejo muito. Mas tem me assustado a quantidade de adolescentes que estão chegando já com critério para transtorno de personalidade. Ele pode explicar melhor que eu, não se diagnostica transtorno de personalidade na adolescência, porque a personalidade está se formando, vai ser diagnosticada ali em torno dos 19 anos, mas já tem critério, ou seja, já preenche os requisitos que sabe-se que depois aquele jovem ali de 14, 15 anos vai se tornar um psicopata, porque ele não tem empatia, porque ele não tem remorso, porque ele é tolerante à violência. Que é algo que se desenvolve, né? Você não nasce com isso, não tem nenhum bebê empático. Isso é uma fantasia de que a gente vem ao mundo empático. Isso é um treinamento, de fato. Né? Da mesma forma que você também consegue treinar essa tolerância à violência extrema. A Carol estava contando que a filha dela ficou com medo do trovão. Então você imagina uma criança de 9 anos que toda semana vê um gato e um cachorro sendo torturados.
vai chegar uma hora que o cérebro dele produz uma defesa contra o sofrimento, que é essa proteção de ficar insensível, porque senão a pessoa enlouquece. Então, assim, isso é uma coisa que vem desse ambiente digital desvigiado e eu acho que talvez a maior armadilha das redes sociais, que é essa bolha do pensamento único, que eu não vejo como a gente possa fugir disso, porque, na verdade, ela é a espinha dorsal da rede social. Por que que é tão viciante? Por que que a gente gosta tanto de ficar horas no Instagram, no TikTok e nessas redes sociais? Porque ela entrega para você o que ela sabe que você gosta e que te dá prazer. Você pegar uma pessoa assim aleatória que não tem nada a ver comigo, eu vou falar, gente, coisa chata. E vice-versa. Porque ele me entrega o que ele sabe que eu gosto. E aí, como que a gente sai dessa bolha do pensamento único, né? Porque assim, como você só recebe aquilo que você gosta e que você pensa, você só ouve o eco da própria voz. Quem pensa diferente, a gente acha que é uma pessoa doida. Como que essa pessoa acredita nessa historinha aí que está na cara, que está errado, que é fake news, que é história para carochinha, né? E eu não sei se isso é possível reverter, porque o design das redes sociais é feito assim. Se para nós adultos isso já é uma grande armadilha, e a gente sabe que o mundo é muito mais que isso, porque a gente viveu em outros tempos e a gente tem repertório, imagina uma criança ou um adolescente que não tem vivência, né? Que não tem muito repertório, ele já vive numa bolha, que é família, casa, escola, né? Assim, e os amigos do prédio. E que ainda está em desenvolvimento, né? Então, que está vivenciando queda dos receptores de dopamina, que está vivenciando ainda a formação do lobo pré-frontal. E que não está acostumado com diversidade, que já é naturalmente mais radical, mais intolerante. É assim, eu acho que é um grande risco mesmo para o pensamento crítico. Sim. Não, eu ia dizer, eu concordo totalmente, eu acho que o risco é muito maior para eles do que para a gente, em tese, os adultos, mas acho que tem uma coisa sobre os algoritmos, como eles funcionam, que o que eles fazem é entregar para a gente, via de regra, o que eles já sabem que a gente gosta. E nisso se perde um componente fundamental do nosso prazer, que é a novidade, o desconhecido, o novo, a diferença. A descoberta da diferença, né? E o nosso sistema dopaminérgico, ele não funciona, ao contrário do que se diz em geral, por recompensa, ele funciona por busca, Sim. por interesse, curiosidade, motivação e tal. Então, o que acontece com a gente muitas vezes é assim, tô aqui, e nada vem daqui. Então, a gente vê, para muita gente na clínica, o tédio das redes. Então, eu vejo sempre a mesma coisa. Eu continuo buscando algo que eu não sei o que é, mas não é aquilo. Eu queria uma outra coisa que eu não sei bem o que é. Porque ele só me mostra o que eu gosto, mas será que eu gosto mesmo disso? Que quando você sai tromba com alguém, esse alguém te apresenta um outro mundo, né? Na brincadeira, as crianças que se encontram, um está ouviu Caetano Veloso com o outro e o outro ouviu Marília Mendonça. E aí você fala, então tem o beijo e tal dos dois, o que troço é esse? Então você junta o universo, é uma fusão de horizontes que acontece ali. Isso a gente está perdendo. E isso causa tédio, esvaziamento e a depressão totalmente ligada a isso. A falta de sentido. Eu estou buscando o quê? Eu não sei, né? Então esse é um outro dado que talvez, paradoxalmente, faça a gente cansar das redes também. E tem uma retirada das redes já, por outro lado, que é assim, eu não me engajo mais com esses posts, porque eles são sempre os mesmos, entende? A doutora Vanessa trouxe a questão dos transtornos de personalidade, o quanto eles têm aparecido mais, né, no seu dia a dia, e embora realmente eles só sejam diagnosticados, o próprio transtorno de personalidade antissocial, que é o vulgo a psicopatia, lá, né, no final dessa adolescência, no início dessa vida adulta, o transtorno de conduta já é diagnosticado na adolescência. E aqui a gente tem uma necessidade urgente de intervenção da escola, de intervenção da família. Vocês são pais, vocês são mães com filhos de idades diferentes. Como é que vocês controlam, administram ou manejam o uso das redes, o uso da tela dos filhos de vocês? Bom, eu consegui segurar o acesso ao início ao smartphone, porque eu acho que também elas são de uma geração que na infância ainda não tinha smartphone, diferente da geração atual. Eu, desde o início, eu segurei o acesso às redes sociais, pelo menos para a idade mínima recomendada, né, indicada pelo próprio aplicativo, que na época era 13 anos, agora subiu para 16. Eu acho que esse é um ótimo argumento que os pais têm, assim, não precisa elaborar demais. A resposta é essa, não vai ter porque você não tem idade mínima, porque isso aqui é para maior de 13 anos e você não fez 13 anos ainda, e eu vou ter que autorizar você a mentir a sua idade para ter uma coisa que não é para sua idade, então eu não vou autorizar você a mentir, porque na nossa casa, mentira é inaceitável. O argumento está pronto, Carol. E aí eu acho que a partir do momento em que a criança ou o adolescente passa a ter o seu próprio dispositivo e aí, principalmente a usar redes sociais, jogos online,
tem que ter um aplicativo de controle parental, de monitoramento parental, de moderação parental, ou seja, o eufemismo que se quiser usar, para dizer o seguinte, não está sozinho aqui, eu estou vendo o que está acontecendo. Inclusive com regras que têm que ser regras adequadas ao neurodesenvolvimento. Por exemplo, alguns conteúdos têm que ser bloqueados. Não pode ter acesso a apostas online, não pode ter acesso a pornografia, a conteúdos de violência extrema. Coisas que colocam em risco a saúde mental e muitas vezes a própria vida do usuário, né? Da criança, do adolescente. E aí eu acho que tem 2 combinados que são muito, muito importantes, os mais importantes de todos. É o tempo máximo de uso por dia. A gente tem recomendações da Sociedade de Pediatria. E a máxima de todas, que já é para os adolescentes, é de 2 a 3 horas por dia. E os adolescentes brasileiros usam, em média, 7 horas por dia de redes sociais. O que significa dizer que, além de estudar, além de dormir, eles passam uma jornada de trabalho que consiste em ficar o dia inteiro olhando vídeos porcaria que fritam o cérebro. E não dá para ser assim, a gente precisa limitar isso. E a outra regra muito importante é desligar na hora de dormir para que não tenha privação crônica do sono. E, de preferência, o aparelho fora do quarto dessas pessoas. Tô ouvindo aqui, vendo se tá tudo certo. A coisa do aparelho fora do quarto, a gente leva pra gente também. É uma regra que a gente tem em casa, não vai pro quarto. O Martim, que é o mais velho, não tem celular, ele tem 11, e é uma luta, porque os amigos todos têm. Ele é dos únicos, a sala tem 25 nesse momento, acho que são 6 que não tem, o resto tem. E aí o argumento é o da exclusão, que é um dado importante de fato, né? Mas eu não estou participando daquele troço. E como é que a gente lida com isso? E é complexo, não é uma resposta simples, né? Mas, enfim, ele tem direito, ele joga videogame, né? Ele tem direito a 1 hora de videogame por dia. Ele que marca, mas eu acompanho. Então, quando bate, eu já sei e tal. E ele também sabe, mas é isso. Mas a gente tem direito à tela se for junto. Então a gente pode ver, a gente faz isso via de regra toda noite, assiste um filme junto, ou metade de um filme junto, né? E com um pequeno de 3,5, ele via desenho e a gente cortou o desenho. A gente entendeu que estava causando uma ansiedade nele. O próximo episódio, né? O próximo episódio, e a não função narrativa. Eu acho que isso é o mais... Pouca gente fala sobre isso, mas a ideia da função narrativa é fundamental que a gente pense. Por que essa história? Por que ele está vendo essa história? Então, o menor, a gente, no final de semana, se junta para tentar ver um filme e falar sobre o filme, e depois a gente vai conversar sobre o filme, que é um negócio que faz toda a diferença no processo. Você está incluindo aquilo numa construção de visão de mundo. Você está partilhando uma visão de mundo, que eu acho que é a grande dificuldade que a gente vai ter depois. É a partilha dessa perspectiva, né? Mas é isso. Então, são estratégias diferentes, mas, repito, não é moleza. O computador, a internet, não funciona no quarto dele. Então, para ele usar a internet, ele tem que vir para a sala e botar o computador lá com a gente. E aí eu fico ali junto, enquanto estou cozinhando, falando o que você está olhando e tal. Além do controle que tem lá na máquina, tem assim o pai discutindo com ele. E no fundo ele gosta. O engraçado disso é que ele quer me mostrar. Agora, tem a dificuldade que é a minha disponibilidade subjetiva para conseguir fazer isso depois de um dia de trabalho. Isso não é fácil. Sendo realista, várias vezes eu não tenho condição. E eu falo, cara, agora não dá. Ver um filme é mais fácil. Então você quer ver o que? O Hobbit? Vamos ver o Hobbit, ou enfim, o Missão Impossível 4, ou o que seja. E lá a gente vai discutir o Tom Cruise, enfim, por aí vai seguir. Mas é assim, é um processo, isso também muito legal de falar, que é de revisão dos paradigmas semana a semana. Isso está funcionando? Isso não está mais funcionando. Então o pequeno está muito ansioso, vamos rever. Por aí a gente segue. Eu acho que isso é uma coisa bem legal que ele traz. Primeiro que eu acho que assim, a gente criar tipo uma piada interna com os filhos, sabe? Assim, de você ter ali aquela coisa que é sua e deles, que cria essa conexão, que cria essa intimidade, e que é uma coisa até que na infância muitas vezes a gente faz, porque a gente tem muito mais facilidade de descer ali, de descer do nosso pedestal de adultos e ficar ali com a criança. Então, por exemplo, hoje estava falando sobre isso numa escola. Quando a criança pequenininha, da idade das filhas da Carol, canta a música da baleia, que é amiga da sereia, ou da Dona Aranha que subiu na parede, a gente nunca vira para a criança e fala assim, gente, como assim baleia, amiga de sereia? Sereia não existe.
Ou que história de Dona Aranha teimosa. Dona Aranha não tem personalidade, ela não é teimosa nem não é teimosa. Coisa que música idiota. Tem um interesse genuíno. A gente por não faz aquilo, né? isso, a gente entra na brincadeira, no lúdico. Com o adolescente a gente faz isso, fala assim, nossa, que música, esse funk horroroso que você está ouvindo, que letra horrível, que roupa é essa que você vai sair, tá ridículo. Então, assim, a gente afasta, Sim. a gente perde a oportunidade de criar conexão. Então, eu, por exemplo, tenho algumas coisas com as minhas filhas, assim, que a gente tem. A minha filha mais velha escolheu uma série, a gente tem uma série que a gente vê juntas e a gente não pode ver uma sem a outra. É uma série que ela já viu 2 vezes a série inteira, ela está vendo pela 3ª vez comigo. Freud explica. Ela escolheu uma série que tem 20 e tantas temporadas, que é Grey's Anatomy. Sim. E eu comecei a ver porque ela queria, meio tipo assim, ai que saco. Só que eu tô apaixonada pela série, porque as histórias são muito bem elaboradas, os personagens são cheios de nuances. Dá pra conversar muito sobre muita coisa. Por exemplo, eu amo um personagem que ela odeia, que ela acha que ele é um homem tóxico. Eu não acho, eu acho que ele tá certo. E a gente discute relacionamento lá nesses personagens. E aí, toda vez que aparece um meme sobre o Grey's Anatomy, ela me manda ou eu mando para ela. Então, a gente vai tendo assim, esses nossos códigos internos e é uma forma de ter a tal do que você chama de amizade, que não é amizade, mas é que é essa intimidade, essa cumplicidade, né? Que a gente tem, que é uma coisa só nossa. E que, às vezes, eu falo um negócio e falo assim, olha lá, o Owen, e ninguém está entendendo, mas ela está entendendo. Esse cara aí, não sei o quê. Ou aí, às vezes, eu falo assim... Às vezes uma personagem que eu acho parecida comigo, a gente fala assim, quem eu seria, quem você seria, quem o fulano seria. Então a gente vai criando isso, né? Então acho que é importante ter esse lugar. Outra coisa que eu acho que é importante é a gente ter momentos nessa rotina que é muito difícil, né? Principalmente assim, quando você tem uma mãe solo, sem apoio, quando você tem assim alguém que trabalha ali o dia inteiro, ou adolescente que às vezes assim, acorda mal-humorado e só vai querer conversar à noite. Eu sou uma pessoa que dorme cedo. Então, a hora que elas querem conversar e contar tudo, eu não estou mais em condições nem de escutar, eu só quero fechar o olho e dormir. E às vezes eu até dormir assim enquanto elas falam. Então, assim, e mesmo assim, você ter ali um momento do seu dia que você vai conseguir estar inteiro para o seu filho, né? E na minha casa, esse momento é a hora do jantar. Então, na hora do jantar, é a hora que a gente consegue todo mundo sentar à mesa juntas. E eu gosto de cozinhar, então, normalmente eu cozinho o jantar e a gente senta assim, não existe a possibilidade de levar celular para a mesa. Se alguém botar, inclusive as amigas, as visitas, eu falo assim, desculpa, mas aqui na nossa casa a gente não deixa o celular na mesa. Eu pego o telefone de todo mundo, inclusive de visita, de amigos, e tiro da mesa. E a gente senta para comer juntos. E aí elas começam a conversar sobre o dia delas. Eu não preciso perguntar como foi a escola, porque elas começam a conversar uma com a outra, ela só tem 1 ano e meio de diferença. Das fofocas da escola, das meninas, dos professores, e aí eu entro. Eu começo a ficar sabendo o que está acontecendo, eu começo a perguntar, mas o que foi que fulano fez? E elas contam, e é um momento nosso de ter esse tempo juntas, de qualidade. E você sabe que as pesquisas mostram que fazer uma refeição ao dia, pelo menos com os filhos em família, reduz 60% o risco de se envolverem com álcool e drogas na adolescência e de doenças mentais. Então, assim, isso é até uma medida preventiva. Qualquer pessoa faz pelo menos uma refeição ao dia. Então, se organizar para tentar ver o que dá para fazer. É o café da manhã, eu consigo almoçar junto, eu jantar. Não consigo todo dia, mas pelo menos, sei lá, no final de semana, e uma vez por semana, durante a semana, eu consigo ter um tempo aqui. Eu acho que vale a pena investir nesse momento, que é o seu tempo do filme ou de brincar do chat GPT, mas de ter um tempo ali que você está conectado com o seu filho. Sim. Quando a gente para pensar, não é difícil, né? Criar esse vínculo não é difícil. E só um adendo falando sobre esse controle parental das redes. Queria muito ser a mãe que a filha não tem acesso nenhum aos desenhos, né? Eu e meu esposo já tentamos tirar e falhamos. Ela tem um limite para ela assistir, mas eu acho incrível que ela assiste no YouTube Kids, na nossa televisão, e de vez em quando a gente está assistindo ou fazendo algo de trabalho pela TV, ela vê no celular da empresa que só tem o YouTube Kids, né? E eu achava, nossa, que legal, tá tranquilo. Tem recortes que colocam lá que não é um episódio completo, são vários picadinhos. E aí uma vez eu parada, prestando atenção, eu estava trabalhando no celular, mas prestando atenção, eu vi que começava um assunto, em 1 segundo já mudou para outro assunto. E ali a criança, ela não consegue acompanhar. E ela está acostumada com aquilo. Nós temos que ter esse controle de ver, até no mais simples, assim, no desenho mais que parece inofensivo, é muito perigoso. Ela também tinha costume, às vezes eu colocava para ela assistir um casal de irmãos novinhos da idade dela, que são influenciadores e são youtubers, né?
E eu comecei a ver que ela ficava muito se comparando, porque ela começou a achar, a criança não cria ali uma linha do tempo, né, um cronograma. Tipo, todos os episódios que ela vê, não aconteceu na vida da criança em uma semana, mas ela achava que aconteceu em um dia. A criança foi para Orlando, a criança ganhou isso, a criança ganhou aquilo. E aí começou, para mim, para o meu esposo, eu quero ir viajar, por que eu não estou lá? Por que não aconteceu? Aí a gente falou, opa, como assim? Ela não está entendendo. Calma, filha, não foi agora que ela foi. Lembra que você viajou? Então, ela também fez a viagem nas férias, só que esse outro passeio foi nas outras férias dela. Porque a criança começa a não entender, a criança não tem essa desenvoltura, né? Esse jogo de balanço, conseguir cronometrar essa linha do tempo. E ali a gente tem que estar, esse controle tem que ser tão assíduo assim, tanto quanto a criança pequena, em algo que parece inofensivo, no YouTube mesmo, infantil, para nós controlarmos, porque eu achei incrível. Tem também, a gente falando sobre IA, não sei se vocês chegaram a ver, porque não é da idade de vocês, que agora eles criam desenhos, aquela bailarina, né? Uns desenhos que incitam a violência e que tem um personagem lindo, super fofinho, e que as crianças estão fascinadas. Mas quando você vai ver a história deles por trás, é totalmente voltado à violência, incentivando, incitando a violência. Por isso que tem que ter esse controle parental, mesmo quando algo parece inofensivo. Tela, internet, eu li até algo bem legal essa semana. Você deixar uma criança na tela sem supervisão é a mesma coisa de você deixar seu filho pequeno na Praça da Sé sozinho, Sim. né? É isso. E é engraçado, né, essa coisa da rua e da internet, né, porque várias vezes a gente não deixa, né, sozinho na rua, nunca, jamais, mas eles querem, né, ele quer ir pra rua, ele quer ver as coisas, e acho que é uma coisa para a gente poder repensar mesmo. Você fala, cara, então como é que a gente viabiliza a experiência de autonomia, de descoberta do mundo? Porque o mundo é interessante, o mundo é cheio de coisa. Se ele puder ir, fala, então vai ali na livraria, volta, vê o que você quer. Então, eu acho que repensar a ida deles para o mundo, eu acho que é uma coisa, é uma estratégia, que não é só regular, mas falar, ó, vamos pesquisar isso, né? Vamos descobrir o mundo do lado de fora, que pode ser legal, né? Eu acho que isso daí talvez seja o maior desafio que a gente tem hoje em dia. Quando o Jonathan Haidt esteve no Brasil, eu tive um dos encontros que ele fez, foi uma coisa menorzinha, e a gente teve oportunidade de bater papo, fazer umas perguntas, e essa foi uma das perguntas que eu fiz para ele. Porque ele fala muito isso, assim, a gente tem que não só tirar das telas, mas a gente tem que deixar eles correrem risco no mundo real. Ele fala muito isso. Eu falei, cara, como que a gente mobiliza, sensibiliza, convence os pais a deixarem isso? Porque assim, o mundo é perigoso. Sempre foi, sempre será. Não sei se o mundo hoje é mais perigoso do que era nos anos 80, tenho dúvidas, entendeu? O mundo real, né? O mundo mesmo. Então, assim, é mais perigoso hoje na pracinha do que era nos anos 80. Essa impetuosidade do adolescente, essa onipotência, essa sensação de que eles são imortais, ela tem uma função importante, que é justamente correr riscos. A gente dá conta de correr risco na adolescência, porque a gente precisa correr risco para aprender a lidar com o perigo. Se quem não corre risco na adolescência, vai provavelmente talvez ficar Agora, tem um dado, perdão, mas o que é super importante nisso, que é a lógica da onipotência, né? Que está ligada ao videogame, por exemplo. Que é você viver a onipotência através de um personagem sem corpo. Que é onipotente, Que é né? onipotente, que tem poderes no e tal, e que revive e tal. E que não é corporificado e que não tem consequências da fantasia de onipotência, é muito grave. Porque eles não vivem isso no mundo real, ou seja, eles não caem, eles não se machucam, então eles não entendem as consequências da fantasia. Mas aí voltando à questão do deixar correr riscos no mundo real, acho que assim, a gente precisa desse esforço, né? E é um esforço que passa por essa coisa do reconhecer que nós não temos controle de tudo como pais e que a gente não vai conseguir proteger nossos filhos de todos os perigos. E tudo bem, eles vão sobreviver mesmo correndo riscos. Aliás, pelo contrário, para sobreviver, eles precisam correr riscos. Quando a gente olha para práticas parentais, acho que permeou bastante o diálogo de vocês. A gente vê famílias extremamente permissivas. Meu filho precisa ser feliz a qualquer custo. Então, logo, é muito difícil colocar regras, seja para experimentar o mundo, seja para consumir o digital, porque, afinal de contas, eu não quero frustrar. Depois tem um oposto a isso, famílias que educam de forma extremamente autoritária, não pelo não, enquanto estiver embaixo do meu teto, enquanto for eu a pessoa que sustenta essa casa. E aqui a gente vê, geralmente, crianças e adolescentes com muita insegurança, né? Com dificuldade de expressar suas opiniões, de se colocar no mundo, nunca tive esse espaço. E eu pude perceber na fala de vocês, e é o que a gente ensina aqui, de alguma forma, para as famílias, né? Que é o caminho do meio.
precisa ter regras e limites, mas também com muito envolvimento e muito afeto, para experimentar o mundo, para mediar o que eles estão consumindo nas redes sociais. Que incrível esse papo. Eu quero seguir aqui, voltando por um tema que a gente já conversou, principalmente no início aqui da nossa roda, mas que ele exige que a gente retome, que é a questão dos conflitos, que é a questão do cyberbullying, do bullying, das relações. Acho que o primeiro ponto talvez possa ser a gente iniciar definindo o que é bullying e o que não é bullying, porque existe uma grande mistura, uma miscelânea e tudo é bullying, nada é bullying. O que é bullying? Então, a gente tem uma definição legal, né? Porque hoje em dia o bullying é crime e ele tem elementos previstos na lei para configurar o crime. E aí eu acho que você traz uma coisa muito importante, que é o seguinte, assim, existe um lugar do conflito escolar. E o conflito escolar, ele não é só natural que aconteça, inevitável, ele é bom que aconteça. Ele é uma oportunidade de aprender, de desenvolver, de negociar, de lidar com a frustração, de sobreviver, de aprender diversidade, enfim, é uma incrível oportunidade de crescimento. Se tem a melhor aula que tem na escola, é a aula sobre conflito escolar, né? E o conflito escolar é uma coisa e o bullying é uma outra coisa. E o bullying não traz nada de positivo, ele é uma violência que causa danos para todo mundo que está envolvido, para quem perpetua, para quem perpetra o bullying, para quem sofre e para quem assiste o bullying, para a plateia. Quando é que é bullying? Ele tem 3 elementos legais e 2 que não estão na lei, mas que a gente reconhece. Primeiro, ele é uma intimidação sistemática, ou significa uma violência que ela se repete muitas vezes ao longo dos dias na escola. Não é uma situação pontual de um conflito. Tipo, se os meninos estão jogando bola, um xingou a mãe do outro, o outro deu um soco por causa disso, isso não é bullying. Se todo dia, quando o menino chega na escola, alguém chega a mãe dele, talvez seja uma situação de bullying. Segundo, o bullying não tem uma motivação aparente, então não houve ali um atrito entre os dois, uma situação de um conflito que motivou uma reação. Simplesmente é uma atitude de uma pessoa que está numa situação ali de vantagem ou de poder, né, dentro da escola em relação ao outro, e ele se vale desse poder para causar sofrimento, que aí é a terceiro elemento do bullying. Ele é um comportamento sádico que tem a intenção de fazer o outro sofrer. Então, ele causa sofrimento à vítima, ao alvo do bullying, e enquanto um está triste, está chorando, está sofrendo, os outros estão rindo, estão se divertindo. Além disso, o bullying é uma violência entre pares, assim. Então, o professor não faz bullying com o aluno. Se um professor está ali humilhando o aluno, eventualmente pode ser um assédio moral, mas não é bullying. Bullying é uma violência entre pares. E ele tem sempre plateia. Então, a plateia é o elemento essencial do bullying. Por quê? Porque através do bullying, a plateia fica intimidada e o bully, o autor, né, o perpetrador, ele ganha esse espaço ali de uma liderança, de um poder dentro daquele grupo, porque a plateia fica com medo de reagir ou de falar alguma coisa e também sofrer aquele tipo de violência, né? E a gente tem o cyberbullying, que é quando tudo isso acontece no ambiente digital. Perfeito. Entendemos, então, que tem papéis diferentes. E acho que vale a gente esmiuçar cada um desses papéis, Emanuel. A plateia que assiste, que valida, que reforça ou que se omite. E também que admira, né? Aham. Tem isso também que acontece na nossa vida, né? Porque como a gente está falando aqui, eu acho que é muito legal fazer essa definição. O bullying vai ser uma manifestação de dominância deslocada de alguma organicidade, né? Quando a gente pensa na brincadeira da infância, eu não acho que a gente exatamente aprende a reprimir a dominância, a gente aprende a circular a dominância, né? A alternar, a entender que eu posso ser aqui o chefe e aqui ocupar uma outra posição, dependendo da dinâmica. Eu posso ser bom no futebol e ruim numa outra coisa, e assim vai seguir, né? Ou ser bom naquele dia e não preciso ser o melhor, mas posso ser aceito. Então, eu acho que quando a gente perde a capacidade de operar essas situações de poder, e a gente nega as situações de poder e de hierarquia, que acho que aí tem a função paterna nessa história, quando as crianças não entendem que tem essa função acontecendo e elas vivem delírio de onipotência, a gente tem uma dificuldade de operar isso depois, né? Então, o sujeito que vai fazer o bullying vai achar uma maneira de estabelecer dominância e gozar com o sofrimento do outro. Isso que a gente chama de sadismo, lato sensu, né? Que é, antes de tudo, uma situação de poder, né? Então, o gozo com o sofrimento do outro diz que eu sou mais forte que ele. E aí, primeiro, eu se perguntar
por que ele precisa ser mais forte? Onde que ele está humilhado? Né? Aquele que humilha, via de regra, também é humilhado em algum outro lugar. Então, essa é a primeira pesquisa a se fazer, né? E é terrível, isso a gente, né, vê as crianças ali que estão sofrendo com isso, que não vão comunicar isso por ter vergonha da humilhação que estão sofrendo. Aliás, numa situação de abuso, não só o bullying, isso é muito frequente, né? Você não vai falar porque você está com vergonha de estar naquela posição. E se sente Então, culpado você também, fala, né, então, por pô, se eu sou tão fraco assim, olha que ridículo, né, essa situação aqui. E a situação da plateia é uma situação muito ambivalente, né? Porque pode flutuar entre o medo daquele cara forte lá que está fazendo isso, ou daquela menina que é mais perversa, etc. Porque o bullying também acontece, e o cyberbullying na situação feminina é muito intenso, de comparação e de humilhação através dessas... exatamente, de tirar do grupo, ela não pode pertencer a esse grupo aqui porque ela não tem os atributos XYZ. Os meninos são mais brutos nesse sentido, né? Aliás, desde sempre, meninos são mais limitados nas estratégias de socialização e de exclusão. As mulheres fazem isso de maneira mais complexa, mas fazem. Estou falando na média, né? Mas, então, entender o que é que está ocorrendo com esse grupo que está falando, cara, para que eu não seja excluída desse grupo, eu tenho que topar o bullying. Eu tenho que ficar junto aqui, né? E essa outra, olha que terrível que ela está fazendo, eu não queria estar na posição daquela, mas eu queria ser como ela, que tem essa coragem, vamos dizer assim, essa potência de fazer esse negócio. Então a gente passa a admirar aquele que faz essas coisas. E é difícil de entender isso às vezes, né? Mas como assim? Você está achando legal que ela está fazendo isso? Fala, mas a outra não fez nada. E assim a gente vai caminhando, né? Então são posições que exigem da gente a escuta sobre a situação de poder, que a gente tende a recusar. A gente olha para o mundo, tanto na função parental quanto no mundo, a gente queria que fosse tudo horizontal, que todo mundo fosse igual e tal. E igualdade, desigualdade não é a mesma coisa que diferença, né? Então, é possível que a gente tenha uma sociedade que todo mundo tem um espaço razoável, mas não é exatamente igual, né? Existe diferença, que é uma coisa que a gente não tem muita condição de olhar, né? Porque a gente não quer também, adulto, reconhecer a nossa posição de humilhação, que a gente vive tanto na vida. Todos nós. Sempre tem alguém acima da gente falando, não, você sim. Né? Em algum lugar da nossa vida, ou quase sempre, a gente vai encontrar esses momentos. E a gente nega eles, né? Então, para a função parental, reconhecer, então, eu como pai reconheço como eu me sinto humilhado também e quanto eu nego isso em geral, para poder reconhecer isso acontecendo lá, né? E como que a gente pode pensar, do ponto de vista do desenvolvimento humano, enfim, da personalidade, quais são as consequências desse bullying, desse sofrimento? Pois é, então, a consequência para aquele que sofre é mais clara, né? Mais simples de entender. E ela caminha por um lugar que está ligado à depressão, por exemplo, ao isolamento, que é uma impressão de que há algo de fato de errado com você. Que é uma fantasia que muitos de nós carregamos, né? De que, assim, eu não sou amado por conta do meu cabelo, ou por conta do meu peso, ou por conta do meu jeito de falar, ou porque eu não sou bom no futebol, ou porque eu não sou mais rápido, ou porque eu não sou mais rico, e por aí vai. Então a gente constitui essa explicação para o nosso isolamento. E ela nunca é verdadeira, no final das contas, porque você pode achar alguém que vai falar, dane-se isso, eu te aceito aqui. E aí é o vínculo, né? A gente volta a isso. Mas então, a gente encontra com esse sujeitinho que está sofrendo isso, uma confirmação do que era antes uma fantasia. Então, o que ele constituía como uma explicação na cabeça dele, encontra algo de concreto. Então, é por isso. Então, isso é que eu tenho que tirar. Isso que eu tenho que cortar. O meu rosto que eu tenho que mudar, mutilar, machucar, até o extremo, né, que eu não posso existir. Eu não tenho como existir porque eu sou um erro. Então, passa por esse procedimento, né, de uma certa desidentificação consigo mesmo. E esse é o mais claro. Eu acho que para o sujeito que faz, a dificuldade de entender as regras, a dificuldade de entender a operacionalização dessa dominância na qual você não está sempre em cima, é um problema muito sério para a vida. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir lidar com ambientes sociais, se você não entender que você não é esse cara, você não consegue ser adulto. Ou pelo menos um adulto que não seja muito tóxico nas relações, que também existe, né? Chefes que fazem, assim, por aí. Porque tem... aí a gente vai entrar, obviamente, como você está colocando, num outro caso, porque tem uma diferença de poder, né? De fato. Então, o chefe que faz bullying, na verdade, é um abuso. É um abusador, é uma outra coisa. Assédio. É um assédio, né?
Mas é para isso que a gente vai transcorrer, para alguém que não compreende isso, né? E aí o espectador, eu acho que é um papel mais complexo, mais ambivalente, né? De deslocamento e de uma coisa que a gente vê todo dia na rua, que é de se retirar, né? Da gente ver coisas absurdas acontecendo e falar, ah, não é comigo, por que eu vou me meter nisso, né? Não é problema meu. E eu acho que se a gente considerasse que é problema nosso, com mais frequência o mundo estaria de outro jeito, né? Carol, como que a gente previne, como que a gente combate? A gente já entendeu que as consequências são seríssimas, gravíssimas. Como que a gente atua nesse lugar de prevenção e de combate? Eu acredito que seja fortalecendo a identidade dessa criança, né? Eu sou mãe de 2 crianças pretas, minha filha tem cabelo crespo, como o meu, e além da autoconfiança, de habilidades, tudo, eu reforço todo dia o quanto ela é linda e maravilhosa. Então, se ela ir para a rua, para a escola, e ela ouvir que ela não é, eu não imagino como que ela vai reagir, né? Mas eu faço de tudo para que quando ela sai, ela saiba que é mentira. Porque todos os dias ela ouve de mim, do pai dela, dos avós ali, do vínculo dela, que ela é maravilhosa, que ela pode, que ela consegue. Então, eu creio que a gente, de tanto falar, vai fortalecer a identidade dessa criança. E principalmente porque tem essa questão racial que pega muito, né? A gente fica preocupado, como será que eu na escolinha, às vezes ela fica, ai, fulano não brincou comigo. Aí na minha cabeça de mãe já fico, por que não brincou com minha filha? O que será? Será que é só coisa de criança? Mas por quê? Né? A gente que é mãe, a gente se preocupa. Mas aí eu sempre fortaleço para ela a identidade dela. Filha, você é isso. Você é maravilhosa, você pode, você é lindo, seu cabelo é lindo. Não importa o que falarem para você. E eu ensino ela que é normal ser diferente, né? Filha, principalmente nos desenhos, a gente pode usar as redes sociais, né, que eu uso para mostrar para ela, ou um desenho que ela esteja assistindo. Filha, tá vendo? Tem criança grande, tem criança que é baixinha, tem criança que é gordinha, tem criança que é mais magrinha, tem o cabelo liso. Olha essa diversidade, todos são lindos. E isso faz com que ela entenda, porque eu quero que ela também não sofra e de jeito nenhum pense em excluir algum amiguinho, né, por conta de sua diferença. E eu creio que é fortalecendo a identidade dessa criança. Não consigo entender, imaginar como seja com um adolescente, mas o que eu posso fazer na idade dela, né? Eu imagino que seja isso, na conversa, e mostrar para ela que ela não é o que as pessoas vão falar. Ela precisa saber que ela é linda, que o cabelo dela é lindo, que a cor dela é linda, para que lá fora ela não sofra mais. E a gente entra num problema que é um problema de ordem social, né? Porque o racismo é um problema da ideia da inadequação, é que o racismo vai confirmar isso, né, no campo social. Como é que a gente tem que enfrentar isso em muitas esferas, né? Aliado a isso que a Carol falou, de toda essa importância da família fortalecer a autoestima, e também o Emanuel falou, né, do quanto essa disfuncionalidade da família, né, da falta de autoridade, desse lugar de limite, da parentalidade e da figura paterna estar presente, né, que eu acho que nem todas as famílias têm o pai presente, mas acho que alguém pode fazer esse lugar, né, da função paterna. Mas existem coisas que a escola também pode fazer para a prevenção do bullying. Não só pode, mas como hoje a escola, inclusive, é obrigada pela lei a ter protocolos de prevenção e de enfrentamento ao bullying. E eu acredito que a estratégia mais potente na prevenção ao bullying justamente são as práticas de educação socioemocional. Porque quando a escola tem uma rotina de educação socioemocional, como o material que vocês têm do EI, que é maravilhoso, e essa prática que os professores que estão dentro da sala de aula, criando ali dinâmicas com os alunos, fazendo roda de conversa, trazendo conversas com temas difíceis, isso cria vínculo. Não só entre esse adulto que está conduzindo esse ensino, mas entre os alunos. Porque quando você está ali numa roda de conversa, respondendo uma pergunta do círculo, e aí você ouve uma pessoa que você não tem nenhuma afinidade, você acha meio esquisitão, mas ele fala um negócio de como ele se sentiu quando o cachorrinho dele morreu, que você vê que é igual você se sentiu quando sua avó morreu, e o outro quando, sei lá, o gato desapareceu, e aí aquilo vai criando pertencimento. E aí quando você pertence, quando o outro é uma parte parecida com você e vocês fazem parte de um todo, o bullying tende a não acontecer, porque o outro importa, porque a dor do outro não é uma dor
é outro é como eu, né? A diferente, empatia o se outro passa a ser estabelece pela como eu. E aí narrativa. o bullying tende a desaparecer, né? Então eu sou muito, muito fã da educação socioemocional. Ela é uma das estratégias que a gente propõe no protocolo Eu Te Vejo e a gente acredita que é de todas a mais potente. Eu sempre falo assim, se as escolas não derem conta de fazer tudo, se só puder fazer uma coisa, invistam em educação socioemocional, porque não é só as vantagens de você ter alunos ali que vão desenvolver essas habilidades e vão estar muito mais preparados para a vida, para o mercado de trabalho, para tudo isso, mas principalmente porque o clima escolar melhora, né? E aí você tem mais saúde emocional dos alunos, dos professores, da equipe toda, e você tem um outro clima que, inclusive, o professor consegue ensinar o que ele tem que ensinar ali dentro da BNCC com muito mais tranquilidade, porque os alunos conseguem cooperar melhor. Acho que a educação socioemocional é esse convite para a gente se conhecer, para a gente reconhecer as nossas emoções, para a gente escolher de forma consciente, saudável, potente e guiar os nossos caminhos. Estamos chegando ao fim. Cuidar da saúde emocional é um ato coletivo que transforma, que fortalece o nosso futuro. A Escola da Inteligência acredita genuinamente nisso e essa é a nossa essência, esse é o nosso propósito, porque a gente aprende sentindo e valorizamos cada emoção e cada história compartilhada. Eu quero agradecer a presença de vocês, foi um presente, um privilégio, uma honra ouvi-los nessa tarde. Quero também deixá-los à vontade para as considerações finais, por favor. Bom, eu queria agradecer o convite e parabenizar essa iniciativa tão importante de estar levando essa preocupação para as escolas, de olhar para o socioemocional, de olhar para a saúde mental, lembrando que a escola é sim um lugar para a gente aprender história, matemática e português, mas também muito mais que isso, e acho que a grande riqueza, a grande beleza da escola é que é um lugar de convivência, é um lugar de relacionamentos, e eu queria convidar cada um para pensar no seu tempo de estudante, cada pessoa que está nos ouvindo, cada professor, cada colaborador, cada família, lembrar de quando era aluno da escola e pensar assim, quando você vê lá a sua vida na escola, o que você sente hoje? Saudade ou alívio porque você não é mais aluno? E aí o que eu gosto de sempre perguntar é, e por que você sente assim? Por que você sente saudade ou por que você sente alívio? E geralmente a resposta que eu ouço de todas as pessoas é porque eu sinto saudade dos meus amigos ou daquela professora que me acolhia, ou eu sinto alívio porque eu sofria bullying e não estou mais nessa situação. Ou seja, o que deixa saudade ou o que dá alívio são sempre os relacionamentos que a gente tinha dentro da escola. Então que a gente possa valorizar esse aspecto tão importante da vida escolar. Bom, Pensando aqui, primeiro agradecer, eu aprendi muito. É engraçado isso, né? Porque a gente se prepara para falar, mas se prepara pouco para aprender, né? E é muito legal estar aqui porque acaba que você revisa um monte de coisas que você não esperava. Que eu acho que é o grande lance, né, da função parental e da função da escola também, de sair um pouco do lugar de ser aquele que ensina para poder ouvir, né? E se tem uma coisa que eu acho que vale dizer desse processo de relação com as emoções, é de como que os afetos negativos, vamos dizer assim, as emoções negativas que a gente tem tanta tendência a rechaçar, a reprimir, a esconder, tanto na gente quanto no outro, nas crianças, nos adolescentes, quanto que elas são chances de pesquisa, né? Literalmente. Então, quando a gente tem algo de ruim que a gente está sentindo, essa é a hora que a gente deve se perguntar por quê, e não enfiar debaixo do tapete, né? Acho que se a gente levar isso para a vida, na nossa vida em geral e também na relação com as crianças e adolescentes, eu acho que a gente tem uma chance, assim, de caminhar melhor. Me senti mal. Por que que eu me senti mal, né? O que que aconteceu? De onde que foi? Até a gente conseguir caminhar por outra rua, né? Mas a primeira coisa é poder, de fato, reconhecer o que é desagradável para a gente, na gente, na relação com o outro. E não negar isso, né? sim. Eu quero agradecer pela oportunidade, eu também aprendi demais aqui, gente. E o nosso desejo é que todas as escolas possam adotar, né, essa educação socioemocional, porque nós, como pais, ficaríamos muito mais aliviados. A escola é uma extensão da vida dos nossos filhos, sabemos que todas as crianças terão que passar por essa fase, e nos alivia, né, saber que uma escola tem essa educação, que eles estão ensinando sobre o bullying, que eles estão aprendendo a fazer com que as crianças, os adolescentes aprendam sobre os seus sentimentos e como passar por essa fase, né? Então isso vai trazer um alívio para a família, que a escola seja essa extensão, tenha essa comunicação com os pais, para juntos nós criarmos adolescentes
sem traumas. Eu acho que sem traumas é difícil, né? Com menos traumas e que cresçam adultos aí saudáveis, com uma mentalidade saudável, sã, para enfrentar todos os problemas que nós ainda teremos que passar, que eles terão que passar. Quero estender todos esses agradecimentos a você que ficou com a gente até o final. Continuamos juntos, seguimos de mãos dadas nesse movimento de não silenciarmos as nossas emoções, tampouco temas tão importantes, tão relevantes quanto a saúde mental. A gente segue aprendendo, ouvindo, falando e, acima de tudo, começando por aquilo que é essencial, que é principal, por aquilo que nos move. A gente começa sentindo.